Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Antes de meditarmos na palavra de Deus hoje, eu gostaria de dedicar um instante de intercessão por um casal muito abençoado. Reverendo Odilon e Dona Lourdes comemoram 60 anos de casados. 60 anos de casados. Isso é motivo de gratidão ao Senhor, motivo de reconhecimento da graça de Deus no lar, motivo de incentivo para todos os que têm, pelo menos os que têm menos de 60 anos de casados, a orar ao Senhor e pedir que o Senhor sustente e guarde nossas famílias. Então, tenhamos um instante de intercessão, de gratidão, primeiramente, e de intercessão também por todos nós, porque quando alguém comemora um tempo tão expressivo de união conjugal, também prega a todos nós para que lutemos dentro de nossas casas por nossos casamentos, nossas famílias. Oremos por um instante. Ó Deus de graça, nós te louvamos, Senhor, por esta data, esse tempo tão importante na vida do reverendo Odilon e de Dona Lourdes. Senhor, certamente foi a tua graça que os conduziu, sustentou, formou a família deles e hoje eles estão aqui para servirem como um testemunho vivo de que o Senhor age com poder mesmo. E por isso, Senhor, nós também intercedemos por nossas famílias, nossos lares, casamentos. Fortalece os laços, Senhor. Certamente um casamento seguro fortalece e dá segurança aos filhos. Por isso nós oramos, intercedemos por nossas casas, Senhor. Olha por nós, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus, que está em Marcos capítulo 1. Convido os irmãos a acompanharem a Escritura. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Começo hoje uma série sobre Cristologia aplicada no Evangelho de Marcos. E hoje nós estudaremos os versículos 1 a 11. Marcos 1, 1 a 11. Acho que posso dizer também que é um dia muito precioso para nós. Domingo é o dia do Senhor e a igreja está muito bonita hoje, muito linda. Nossa igreja é naturalmente uma igreja muito linda por conta do seu projeto arquitetônico, da sua beleza particular, mas ela fica mais linda quando os filhos da casa, quando os membros da família utilizam bem este espaço. E a melhor maneira de nós utilizarmos bem este espaço é vindo aos cultos, celebrando ao Senhor. Nossa igreja está cheia nessa manhã, dentro dos limites, claro, de cuidados. Como fica linda a casa do Senhor, com as famílias, com os pais, com as crianças no colo. Como fica linda a casa do Senhor, quando ela adora, na beleza da sua santidade, o Senhor. Essa é a nossa casa. Essa é a casa para vivermos em comunhão. Essa é a casa para vivermos em irmandade. Essa é a nossa casa. Linda a casa do Senhor nessa manhã. Louvado seja Deus por isso. Quero começar com as crianças, eu vou ler o texto daqui a pouquinho, e quero pedir que as crianças façam um desenho muito simples, mas um desenho muito importante. Façam uma estrada, olha, as que estão aqui no templo já estão recebendo as pranchetas, e as que estão em casa podem também tomar um papel, peçam papel para o papai e para a mamãe, e façam um desenho que é muito simples, mas vai ficar muito bonito. Uma estrada com um rio no meio. Uma estrada com um rio no meio e uma ponte, né? Porque já pensou uma estrada que chega até um rio e que não dá acesso para o outro lado? Então uma estrada, um caminho com um rio no meio, tá bom, crianças? Vocês que já estão com os papéis aqui, uma estrada e um rio no meio e então uma ponte, porque você só pode atravessar este rio com esta ponte. Nós vamos entender isso a partir dessa passagem.
Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelos. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Meus caros, deixa eu fazer umas 2 ou 3 perguntas, e eu gostaria que você respondesse de maneira sincera, de maneira mental. Você acredita que a nossa fé pode ser renovada? Você acredita que a fé, ela pode ter algo novo a partir de coisas, por exemplo, muito simples? Enquanto a gente canta uma canção, como essa que a gente cantou hoje pela manhã, 2 belíssimas canções, eu acredito em Jesus Cristo. Você crê que ao professar isso, ao cantar isso, algo possa estar acontecendo mesmo dentro do seu coração, renovando-o, lhe dando um gosto novo pelas coisas do Senhor? Você acredita que enquanto a gente cantar uma canção como Eu me rendo aos teus pés, algo possa estar verdadeiramente acontecendo dentro de você pela consciência que você foi chamado não para ter todas as respostas, não para dizer o que está certo e o que está errado, mas para reconhecer um poder maior do que as nossas respostas, a nossa consciência, as nossas verdades, um poder maior, um rei absoluto. Você acredita que você pode ter amanhecido nesse dia, nesse domingo, para simplesmente, não simplesmente, mas para de maneira ordenada, como na sua vida já existe, vir à igreja? Talvez algum tempo você não venha à igreja, e você amanheceu dizendo: hoje é domingo, eu vou para a igreja. Mas você chega aqui, você entra por essas portas, você relembra esse lugar, você se assenta em um local confortável, e conforme a palavra de Deus vai sendo lida, os cânticos vão sendo cantados, as orações vão sendo feitas, você acredita que você possa verdadeiramente estar sendo renovado com isso? Pode lhe estar sendo dado, você que está aqui na nossa casa, você que está na sua casa, você pode estar recebendo uma porção do Senhor, que tem a ver com fé, com espiritualidade, com graça, com consciência tranquila diante de Deus. Porque se você crê nessas coisas, a sua fé pode ser nova, as suas consciências podem ser mais profundas, o reconhecimento do cristianismo que Deus te deu pode ser mais intenso. Essa passagem nos mostra um pouco disso. Essa passagem nos mostra o Evangelho do Filho de Deus. E eu situo 3 conceitos, e vou tentar defender essa ideia nessa manhã do Evangelho do Filho de Deus a partir destes 3 conceitos. O conceito do começo, o conceito do renovo, o conceito do princípio, é a primeira palavra que eu gostaria de trabalhar com vocês. Princípio, é uma palavra com P.
A segunda palavra que eu gostaria de desenvolver com vocês é o senso da pregação. O princípio é do Evangelho, a pregação, que também começa com P, é de João Batista aqui. E a terceira palavra que eu gostaria de desenvolver com vocês também é o senso da profissão de fé. Nós que somos cristãos sabemos muito bem o que é essa profissão de fé. Também é uma palavra com P, a profissão de fé. Essa tem a ver com Jesus Cristo. A passagem nos mostra o princípio do Evangelho, a pregação de João Batista e a profissão de fé, que tem a ver com Jesus Cristo. Profissão de fé com Jesus Cristo, pregação da palavra com João Batista e princípio do Evangelho anunciado por Marcos. Primeiro versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Embora o termo Filho de Deus não apareça nos primeiros escritos, o Códice Sinaítico aponta um dos referenciais da construção das Escrituras, mostra que Filho de Deus é uma inferência que é dada após, mas todo o primeiro versículo parece nos levar ao senso de que o Evangelho é uma coisa nova. Por isso eu comecei dizendo, você acredita que em uma manhã como essa, algo possa verdadeiramente ser feito novo dentro de ti? Novo não é negar tudo aquilo que você já tem. Novo é alguma coisa um pouco mais profunda, talvez, do que aquilo que você já vive, já conhece. Como quando você anda por uma estrada, você anda por um caminho, uma das ruas de São Paulo, e de repente, em algum momento, você para em um sinal, e você olha para o lado e você diz, puxa, eu não tinha visto que tem ou esta loja neste lugar, ou esta academia neste lugar, ou esta igreja neste lugar, ou um jardim neste lugar, uma praça, aqui eu passo tanto por aqui, e eu nunca parei para ver. Algo assim, algo novo naquilo que você já vive, que você já tem. O Evangelho, como está aqui no texto, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o começo do Evangelho de Jesus Cristo, parece ter sido idealizado na eternidade. Porque Jesus Cristo é nascido de José e de Maria, mas antes ele é filho de Deus. O termo huios, filho de Deus, descendente de Deus, proveniente de Deus, é algo que nós precisamos sempre nos lembrar. Ele é a coisa mais nova que nós temos. E ele é sempre novo. Jesus Cristo não é aquele de 2000 anos atrás, somente aquele de 2000 anos atrás. Porque aquele de 2000 anos atrás veio e inaugurou o reino. Aquele de 2000 anos atrás veio e ele era a boa nova para todos aqueles que creram nele. E então ele continuou sendo boa nova. E ele é boa nova hoje para se talvez tivermos uma pessoa na nossa casa, nesta manhã, que ainda não creu no Evangelho. 2000 anos depois, ele é o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus. O novo para nós. Ele pode ser começo de vida eterna hoje para alguém que ainda não o conheceu estando aqui na nossa igreja, como alguém que ainda não o conheceu estando em casa. Marcos começou com essa palavra, princípio do Evangelho. A palavra princípio, ela está em dois outros momentos das Escrituras muito fortes. No princípio, criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, e também em João 1, no princípio era o verbo. Olha como é forte esse senso de novo, esse senso de agora, algo novo me aconteceu. Sabe o que é? É o Evangelho. Evangelho, para nós, é um termo muito comum, mas o termo boa nova, evangelho, ele vem antes das Escrituras. Algumas palavras, elas foram tomadas de contextos históricos. Sabia que evangelho também? Para nós, evangelho é Jesus. Mas antes de evangelho ser Jesus para nós, evangelho também foi símbolo de boas novas, de vitórias militares. Por exemplo, um povo vencia uma grande batalha,
E então, quando o rei chegava até a sua cidade, muitos do seu reino ainda não sabiam que aquele rei, que aquele exército havia vencido uma grande guerra. E então expedia-se uma carta que chamava-se Boas Novas, Evangelho, dizendo: comunique-se a todo o meu reino que nós vencemos uma grande batalha. E o povo celebrava: vitória, vitória. Evangelho está relacionado à vitória. Evangelho. No princípio, diz o texto aqui, está o Evangelho do Filho de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de considerar nessa passagem é que o Evangelho do Filho de Deus é uma coisa nova. E é uma coisa nova sempre, meus irmãos. O Evangelho do Filho de Deus está disponível para ser novo sempre. Novo, não negando tudo o que nós já sabemos. Novo, no sentido de algo na minha vida pode ser purificado para que eu possa adorar a Deus de maneira melhor do que eu adorei até agora. Algo novo. Princípio do Evangelho do Filho de Deus. Conhecer este Evangelho essencial será sempre um novo passo na vida de cada cristão. Deixa eu falar de outra coisa, dos versículos 2 a 8, sobre pregação. O que é a pregação de João Batista nesse momento? E como ela faz sentido para nós, que recebemos o novo Evangelho de Jesus Cristo. O evangelista Marcos usa duas passagens bíblicas do Antigo Testamento para falar sobre Jesus, vamos usar essa expressão, ou sobre João Batista também. Ele usa a passagem de Malaquias capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5, que o reverendo Robert leu agora há pouco aqui. E lá em Malaquias está escrito assim: olha, eis que eu coloco um mensageiro. Esse mensageiro, ele vai falar coisas muito fortes, mas veja só, coisas muito duras. Ele vai falar sobre confronto, ele vai falar sobre governo. Em Malaquias e em Isaías. Então, o evangelista Marcos usa dois profetas do Antigo Testamento, Malaquias e Isaías, para anunciar João. E João tem uma característica toda de profeta. Então o evangelista Marcos enfatiza aqui que a pregação, a verdadeira pregação do Antigo Testamento até João, passou pelos profetas. Teve um momento em que um rei no Antigo Testamento chamado Acasias, logo depois da morte do rei Acabe, Acasias começou a reinar em Israel. E ele não adorava a Deus, ele adorava um outro Deus, de um nome bem esquisito. E então ele manda os seus mensageiros perguntar a estes profetas, desses reis esquisitos, como irá o meu reino? Acasias tinha acabado de sofrer um acidente, ele tinha caído de uma escada meio alta. E então os mensageiros do rei, os serviçais do rei, vão atrás destes profetas estranhos, de deuses estranhos, para saber, o reino de Acasias será bom? Mas Deus fala a Elias, intervém, vai para o meio do caminho, e chega até esses anunciadores do rei, e fala assim para eles: por acaso não há Deus em Israel, para que vocês tenham que buscar outros deuses estranhos? Por acaso não há Deus em Israel? Digam o seguinte ao rei de vocês, a Acasias: vai morrer, não vai viver, vai morrer. Os mensageiros do rei param no meio do caminho, voltam, chegam até Acasias e dizem, aí Acasias se surpreende: por que voltaram tão logo? O caminho de vocês é tão distante. Eles dizem, algo foi interrompido. Um homem apareceu-nos no alto de um monte e disse isso, isso e isso. Disse, ó rei Acasias, que você vai morrer. Acasias pergunta, como ele estava vestido? Quem era esse homem? E então eles dizem, vestia-se de pele de camelos, andava de um jeito meio esquisito, e ele diz, é o tesbita, é Elias. O evangelista Marcos relaciona João Batista a Elias, para dizer, vejam o que é a pregação de alguém
que Deus mandou falar. Deus mandou este homem chamado João, com o batismo de arrependimento, mandou este homem dizer: eu sou o mensageiro do rei. Eu estou arrumando a casa para o rei chegar. Arrumem as suas vidas. Após mim, vem alguém que não batiza com água, batiza com o Espírito Santo. E o que ele tem para falar, ouçam. Deixa eu lhes dizer uma coisa muito simples. Você que é cristão há muito tempo não vai temer com o que eu vou dizer. Mas você que não é cristão vai temer. E precisa temer. O Evangelho é uma ameaça. Hoje as pessoas têm medo de ameaças. Ninguém quer ouvir nenhuma ameaça. O Evangelho é uma ameaça. O Evangelho é uma ameaça dupla. O Evangelho é uma ameaça a quem não é cristão. A que rei você serve? Quem é o seu Deus? Que caminho você anda? Em quem você confia? Em quem você está depositando a sua confiança? É uma ameaça, sim. É uma ameaça dizendo: no fim do caminho que você anda tem um inferno. No fim do caminho que você anda tem uma justiça sem a graça de Jesus Cristo. Se você vive sem adorar, se você vive para o seu prazer, se você vive para ser honrado e glorificado, se você vive para marcar o seu nome na história, esse nome será apagado da história. E todo o seu percurso será contra você. E todos os seus ideais alcançados, e todo o seu sucesso será condenação contra você, porque você viveu para você, enquanto a sua vida tem um dono que você nunca reconheceu. Reconheça já. Essa é a pregação mais evangelística que existe. Não é a pregação que diz que Jesus Cristo faz todas as nossas vontades. A pregação mais evangelística que existe é aquela que diz: existe um rei, e exige o curvar da espinha. E todo aquele que não quiser se curvar, terá isso como condenação contra si mesmo. Foi você que não quis. O Evangelho é uma ameaça, sim. E o Evangelho também é uma ameaça interna. Mas dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja, dentro da nossa fé, ela é uma ameaça bem mais tênue. Ela é um chamado à reconciliação. Ela é um chamado à purificação. Ela é um chamado a voltar. Volta, povo meu. Povo meu, eu continuo sendo o seu Deus. Fala comigo, povo meu. Fala em oração comigo, povo meu. Você que não ora mais, você que não lê mais as Escrituras, retorna, volta à minha casa, volta à convivência comigo. Mas é uma ameaça também, porque muitos, ouvindo esse chamado de volta, não retornam. Percebe como é a pregação? Percebe como a pregação não é um bálsamo ao coração? A pregação é uma destronação do eu, do ego. A pregação é o reconhecimento do rei que existe. A pregação é um conduzir ao que é essencial. A fé religiosa dos nossos dias, em muitos momentos, se parece tão periférica. Pessoas discutem coisas tão pequenas. Enquanto o Evangelho é a boa nova, o novo de Deus precisa acontecer a cada dia na nossa vida. E o novo de Deus existe há 2000 anos, pregado pelos profetas, pregado por João. Assim vivia João. Ele olhava para a cultura dos seus tempos, e até mesmo para os líderes religiosos, e dizia: o que vocês estão fazendo com as vidas de vocês? Quando ele pregava o batismo de arrependimento, aliás, a palavra batismo era entendida nessa época, mas ela era entendida só para gentios. O que é que um gentio tinha que fazer para ser batizado? Se circuncidar, prestar um sacrifício para que tivesse a bênção da expiação e passar pelo batismo. Mas agora João está procedendo um batismo que não é só para gentios, é também para judeus da sua época. E então João com isso está dizendo: há uma ameaça no ar. Há uma ameaça no ar relacionada a quem não professa a Deus, aos gentios, e também aos judeus que professam a Deus, mas têm suas vidas impuras, têm suas vidas legalisticamente exercidas a partir de protocolos que já não agradam mais a Deus.
Percebe como é a pregação de João? Percebe como é a pregação de Jesus hoje? Então são duas coisas. A primeira é que evangelho é sempre uma coisa nova, mas evangelho traz um padrão, evangelho traz um pedido, evangelho traz uma orientação, mais ou menos como aquela que o pai ou a mãe diz para os filhos dentro de casa: faça isso, filho. E ele não faz. O pedido para que o pai faça alguma coisa já não tornou-se uma ameaça ao filho desobediente? Tornou-se. Quando a palavra de Deus diz orai sem cessar, porventura não é uma ameaça? É sim, Senhor. Quando diz orai sem cessar, mas eu não oro nem de vez em quando, eu não oro nunca, não é uma ameaça? Não recai sobre nós um start de disciplina quando não oramos? Recai sim, Senhor, sim, Senhora. Quando a palavra de Deus diz, não deixai de congregar, e nós não congregamos, não é uma ameaça? É sim, Senhor. Ela não é uma ameaça de exclusão, mas ela é uma ameaça de disciplina, uma ameaça de correção, uma ameaça de ajuste, uma ameaça que traz-nos para perto de Deus, porque nós sabemos o que nos acontece quando nós não oramos, quando nós não adoramos, quando nós nos amamos. A palavra de Deus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é uma ameaça? É sim, Senhor. Assim é a pregação, meus irmãos, não se enganem. Nos dias atuais, quase ninguém fala que pregação é sim uma ameaça, mas a palavra de Deus parece mostrar que é. Ela não é uma ameaça para nos destruir, ela é uma ameaça para nos construir. Ela é uma ameaça para que reconheçamos o soberano Senhor que João pregou. Ela é para nós sim uma condição de viver para o Senhor de uma maneira melhor do que nós vivemos. Aliás, falando em maneira de viver, ninguém viveu a mensagem de maneira melhor do que João. Isso é um exemplo para nós. Ele viveu a sua mensagem. Ele era o que ele era. Ele era reconhecido por ser quem ele era. Quando ele pregou, todos identificaram. É um homem de Deus falando isso. E olha que ele não estava lá no templo dos judeus. Ele estava no deserto. É a segunda coisa então que eu gostaria de deixar para que pensássemos. A primeira é que evangelho, o princípio do evangelho, começou na eternidade. Passa pela pessoa de Jesus e está disponível para que vivamos hoje como algo novo, sempre novo, para que cantemos um cântico novo. O evangelho é feito de pregação, o evangelho do Filho de Deus é feito de pregação, e esta pregação tem confronto, esta pregação aponta o governo de Deus, e por conta disso, ela nos desestabiliza. O evangelho não estabiliza, ele desestabiliza, porque ele nos faz pensar. E quando a gente pensa, a gente avalia melhor. Nós temos de constantemente avaliar a nossa fé. A terceira coisa que a palavra de Deus nos mostra, e é uma coisa excepcional, maravilhosa, está nos versículos 9 a 11. É a profissão de fé, é a demonstração pública de fé. O Senhor Jesus Cristo não precisava ser batizado, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo não tinha pecado. João batizava para a remissão de pecados. Jesus não era um pecador. Então por que é que Jesus foi e passou pelo batismo? Porque é que quando João disse, meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso batizar você, eu não sou digno nem de ficar e arrumar o seu calçado, eu não posso. E Jesus disse, faz, João, faz, porque precisa se cumprir a justiça. Por que é que Jesus fez isso? Jesus, neste momento, identifica-se com todos aqueles que um dia precisarão passar pelo batismo. Jesus, ao aceitar o batismo de João, torna-se aquela ponte. A estrada vai até a água. Depois do rio, quem pode passar? Quem fará uma ponte sobre esse rio, como as crianças estão desenhando? Quem dará uma nova vida? Quem governará verdadeiramente o povo de Deus? Quem será o rei? Jesus diz, eu estou aqui. Batiza. E então, quando João derrama da sua água sobre o Filho de Deus, vem uma das coisas mais maravilhosas. Não foi o rio que batizou, foi o Pai, o Filho e o Espírito. Não foi a quantidade, se muita ou pouca de água. Não foi nem mesmo o profeta.
Foi o Pai que falou dos céus: este é o meu Filho amado, eu me comprazo nele, eu autorizo a ele, eu comissiono a ele. Ele é aquele que levará o pecado de muitos. Eu aprovo, eu me alegro. Meus irmãos, esta aprovação, esta identificação é o caráter messiânico do prometido dos tempos eternos e do pregado para os tempos eternos. Ei-lo ali. Depois disso, em outro momento, Jesus se assenta em um determinado lugar, em um dia que os judeus ensinavam que não se podia nem se mover, um dia que não se podia fazer absolutamente nada. Jesus se assenta em uma das reuniões dos judeus, fica sentado numa das sinagogas dos judeus, e então os judeus, para provarem a Jesus, para testarem a Jesus, eles apontam para um homem que está com a mão ressequida. E esse homem está ali, sem esperança. Ele está ali, esperando de alguma forma algo que nem ele consegue compreender. Ele está ali, falando, lendo os textos bíblicos do Antigo Testamento. Então os judeus olham para Jesus e dizem: é possível curá-lo? Hoje é possível curá-lo? O Senhor Jesus está lá sentado na sinagoga, ouvindo, responde aos judeus com uma pergunta: se vocês tiverem um rebanho, se vocês tiverem uma ovelha, e ela se perder, e for em um dos dias que é dito que não é para fazer nada, vocês deixam ela morrer? A pergunta de Jesus os obriga a uma resposta que eles não querem dar, porque dentro da consciência deles, eles diriam: não dá para deixar a ovelha morrer, mas então como fazer neste dia? Deixa a ovelha morrer? Desobedece a lei? Jesus diz: se vocês salvam uma ovelha, eu não vou salvar um homem, uma vida? E então chega até onde ele está e diz: toca a mão, seja curado. Ele se levanta e vai. Diz a palavra de Deus que a partir dali os judeus quiseram matar Jesus por causa disso. Assim é Jesus. Jesus é sempre um confronto. Jesus é sempre um chamado a uma fé maior. As coisas retóricas da religião são todas passageiras. As normas, as leis, todas elas são muitas vezes, e na maioria das vezes, temporais. O jeito de se vestir, há 30, 40 anos atrás, as pessoas se vestiam de uma maneira, hoje elas se vestem de outra forma. Quase todas as ordenanças são temporais, mas a fé não. A fé no essencial é sempre primordial, é sempre essencial. E é isso que Jesus foi fazer naquele dia, quando ele diz: João, batiza, porque começa um novo tempo, começa uma nova caminhada. Batiza, e enquanto Jesus é batizado, assim que ele sai da água, tem a confirmação dos céus. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa, ali, comissionando o Filho de Deus, para ele ser o Evangelho vivo. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero concluir essa meditação nessa manhã, lhe convidando a pensar seriamente sobre essa estrada, a estrada que as crianças estão fazendo. O povo de Deus, uma vez quando saiu do poder de Faraó, enfrentou um mar. Ele estava andando, mas enfrentou o mar. Ele atravessou o mar pelo poder de Deus. A caminhada cristã é um caminho longo. Jesus Cristo é o próprio caminho, diz a palavra. Um dia, quando Jesus foi batizado naquele lugar, tornou-se a ponte para atravessar o rio. Meus queridos irmãos, a nossa caminhada é uma caminhada para a glória. Ela começou com o princípio do Evangelho. Ela é sustentada pela pregação ao longo da nossa caminhada. A pregação é o nosso norte, a pregação é a nossa bússola, é o nosso Waze. A pregação nos ajuda a deixar de lado todas as coisas que não fazem bem, nem a nós, nem a glória de Deus. A pregação nos ajuda a caminhar no caminho, mas toda a pregação será sempre um chamado à responsabilidade.
uma volta dos caminhos estranhos em que vivemos. Toda pregação será sempre glorificativa, ela é para demonstrar que o Senhor Deus governa a nossa vida, e o Senhor Deus nos chama para Ele. A palavra de Deus sempre será a própria mensagem, a palavra de Deus, a pregação é Jesus. Um dia Deus disse que Jesus era essa pregação, este é o meu Filho amado, nele eu confio. Ouçam a Ele vocês também. Abramos um texto, quero concluir lendo um texto da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 tem a ver com essa passagem. Se você estiver com a sua Bíblia à mão, veja o que está em Mateus capítulo 12, os versículos 15 em diante. Mateus capítulo 12, 15 a 21. Essa passagem mostra a situação que Jesus passou lá naquela sinagoga naquele dia, dos versículos 9 ao versículo 14. Mas aí vejam o versículo 15, do versículo 15 para frente. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, porque eles quiseram matá-lo. Muitos o seguiram, diz a palavra, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. A mensagem é de esperança, meus irmãos. Jesus Cristo é a esperança. A nossa fé não pode ser uma fé envelhecida pelo tempo. Nossa fé não pode ser uma fé de formas e de ordenanças. Nossa fé precisa ser uma fé revigorada pela oração, pela leitura da palavra, pelo culto. A nossa fé precisa ser viva. E a viva fé que hoje nós professamos é talvez, seguramente seja, o Evangelho do Filho de Deus. Fechamos nossos olhos e oremos ao Senhor. Ó Deus de graça, olhamos para a Tua Palavra, e a Tua Palavra nos ensina que o Evangelho do Filho de Deus teve o seu início na eternidade. Foi pregado pelos profetas e continua sendo pregado pela igreja fiel. Leva os filhos de Deus a professarem a fé em Jesus Cristo, aprovado de maneira pública pelo Pai, com a pomba, com o Espírito Santo, como caráter messiânico. Senhor, aplica essa mensagem a nós, aplica o Evangelho da graça aos nossos corações. Senhor, faz com que a pregação seja o que nos conduz. Senhor, faz com que nos identifiquemos com a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.